Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o segundo vídeo da série Covid-19 da JM Bio Soluções Ambientais. Para quem ainda não me conhece, eu sou Joyce Montes, sou bióloga e tenho mestrado em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP. O objetivo do vídeo de hoje é esclarecer numa linguagem clara, simples e fácil de entender o que é um vírus da família corona, como que ele é formado, como que ele invade as células e quais as medidas e quais as portas de entrada que ele tem para o nosso corpo. Eu vou mostrar para vocês um esquema de um vírus da família corona. Eles têm mais ou menos esse formato aqui, sendo que basicamente são formados por três partes. Esses espinhos, que a gente chama de espículas, o saco envoltório dele, um saco lipídico ou saco de gordura, e essa parte vermelhinha aqui, que é o RNA, que é o material que ele se utiliza depois que ele está dentro das células para se reproduzir. A forma como ele se reproduz dentro da célula já foi explicado no primeiro vídeo, o link está aqui embaixo, aí vocês podem dar uma olhada depois e entender como que o vírus se reproduz dentro das células. Toda célula, ela tem uma proteção, que é a membrana plasmática, que é como se fosse um muro que cerca a célula e a protege do que está fora dela. Para entrar nutrientes, coisas que a célula precisa para se manter viva, esse muro, que é a membrana plasmática, ela tem portas de entrada. Cada porta, ela tem como se fosse uma fechadura, ela só entra por aquela porta determinadas proteínas, glicoproteínas, determinadas substâncias que têm a combinação certa daquela porta. Os espinhos, esses espinhos que a gente tem do coronavírus, ele engana a célula, ou seja, esses espinhos aqui, ele tem o mesmo formato que algumas fechaduras da nossa célula tem e a célula ele engana ela e acaba mostrando esses espinhos e a célula deixa o vírus entrar. Entrando dentro da célula, ele começa a se reproduzir, como eu já falei no primeiro vídeo, isso já foi explicado. Como que fazemos para destruir o vírus e não deixar ele continuar se reproduzindo dentro do nosso organismo? Eu falei para vocês agora há pouco que ele é formado por um saquinho envoltório de gordura, de um saquinho lipídico, ou seja, essa camada que protege o vírus, ela é formada por gordura. Qual que é o melhor remédio contra a gordura? Quando a gente está com qualquer coisa com gordura em casa, quer limpar, fazer qualquer coisa, o melhor remédio é o sabão. Quando a gente lava as mãos com sabão e aí tem o procedimento certo para não deixar nenhum pedacinho fora sem lavar, que é primeiro lavando as palmas da mão, depois lavando as costas de uma das mãos, as costas da outra mão, os punhos, o outro punho, o dedão a gente não pode esquecer, os dois dedões, entre os dedos, lavando bem entre os dedos e por último, embaixo das unhas. Com esse procedimento, e muita água e sabão, o que acontece? O sabão em contato com essa camada externa dele, ela dissolve essa gordura, ou seja, ela dissolve essa camada, esse saquinho que está protegendo. E o que vai acontecer? Essas proteínas aqui, essas glicoproteínas que são os espinhos, e esse material de RNA aqui, ele vai ficar solto. Só as glicoproteínas e o material de RNA não faz nada para o nosso organismo, ele não pode fazer nada. Só quando ele está em conjunto e ele opera com esses três elementos é que ele pode fazer mal para a gente. Tanto essas glicoproteínas quanto o RNA, o nosso corpo mesmo absorve, aproveita inclusive alguns que dá para aproveitar e excreta o que não foi aproveitado. Como que esse vírus, o álcool gel também, ele é muito importante, já foi comprovado que ele também combate, ele consegue dissolver essa camada do coronavírus.
Importante lembrar, sempre frisar que o álcool tem que ser de 70% ou mais, ou seja, não adianta ser um álcool de uma concentração baixa, porque ele não vai ter esse efeito de dissolver essa camada do vírus. E tanto pode ser, fala-se muito em álcool gel, mas pode ser também o álcool comum, é qualquer álcool acima de 70%. Por questões de segurança, é que não se pode usar o álcool líquido, porque o álcool líquido 70%, ele é altamente inflamável. Então imagina, no meio de uma pandemia, a gente passando álcool o tempo inteiro na mão, esfregando, e aí por qualquer motivo, pode ser um fumante, qualquer coisa, acende alguma coisa, vai pegar fogo. Então, o álcool gel ele é importante ser usado porque ele não é inflamável. Ele não, você consegue utilizá-lo sem o risco dele acabar pegando fogo. Quais as portas de entrada que o vírus tem no nosso corpo? Ele é um vírus que ataca o sistema respiratório. Também já foi dito isso no primeiro vídeo, como que ele faz isso. E as portas de entrada são, que está sendo altamente divulgado, é olho, nariz e boca. Se eu coloquei a mão numa superfície que estava lá o vírus, não passei álcool gel, não lavei a mão. Se ele ficar só na minha mão, não vai acontecer nada. Mas se eu, por um acaso, colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos, ele vai ter a porta de entrada, ele vai começar a descer pelo meu trato respiratório, que começa no nariz e vai descendo até os pulmões. Por que a gente fala que tem grupo de risco? Algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras. Todo o nosso corpo, ele tem sistemas de defesa. Vamos falar um pouquinho específico do sistema respiratório. Nosso sistema respiratório, desde o comecinho, do nariz, até descer traqueia, toda essa parte do pescoço, onde está descendo o oxigênio, eles têm, a gente chama células ciliadas, ou seja, são células que têm como se fossem uns pelinhos em cima dela, e esses pelinhos, eles são molhados com um tipo de muco. Então, tudo que entra, ele vai ficar preso nesse muco, que é uma forma de proteção, e esses cílios, eles vão fazendo um movimento para jogar essa sujeira fora. Por isso que quando a gente está entrando num lugar que tem muito poeira, ou a gente está tem muita poluição, né? O ambiente está muito seco, normalmente a gente fica com aquelas sujeirinhas no nariz, né? Que vai saindo. Isso é esse muco que foi excretado por essas células ciliadas para fora do nosso corpo. Quando o vírus entra, a primeira barreira que ele vai encontrar é exatamente essas células. Quando a gente está resfriado, quando a gente está com alguma coisa, embaixo dessas células também a gente tem anticorpos. E quando vem algum micro-organismo vivo que começa a atacar essas células, esses anticorpos entram em ação e começa aquela briga lá dentro. E por esse motivo a gente aumenta demais a quantidade de muco, porque a gente está tentando, o nosso corpo está tentando expulsar esse micro-organismo de dentro da gente. Com essa briga, acaba gerando muito mais muco, por isso que quando a gente está gripado, a gente fica com o nariz entupido, fica com aquela tosse, garganta inflamada, com aquela tosse com secreção. Mas dessa forma é o corpo que está tentando combater esse micro-organismo, esse corpo estranho que está dentro da gente. Por que os grupos de risco? Normalmente idosos, pessoas que já têm alguma imunodeficiência, ou seja, o sistema imunológico não está muito bem. Idosos, normalmente, eles já têm uma tendência ao sistema imunológico não funcionar tão bem quanto funcionava. Fora isso, todas as células do nosso corpo, com a idade, elas não se reproduzem com tanta mais facilidade, elas vão enfraquecendo, inclusive essas células ciliadas que eu falei, que fazem parte do nosso sistema respiratório. Fumantes, principalmente os fumantes, no ato de fumar, eles matam essas células ciliadas. Então, ele perde
capacidade de grudar a sujeira e de expelir essa sujeira para fora, o que faz com que o vírus possa entrar muito mais fácil em partes mais profundas do nosso sistema respiratório, atacando os pulmões. Lembrando que o grande perigo do coronavírus é quando ele chega nos pulmões, que é onde ele faz o grande estrago e faz vítimas letais. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado suas dúvidas. Se ficou alguma, deixa aqui embaixo, deixa seu recadinho também se você gostou ou não gostou do vídeo, se está sendo válido ou não essa série. É muito importante pra gente esse feedback de vocês, principalmente durante essa pandemia que a gente está passando. Toda a informação deve ser repassada de forma clara, de forma fácil, para que todos entendam. O ponto mais importante para a gente vencer essa pandemia é todos estarem sintonizados e tendo a mesma atitude. Certo, pessoal? Juntos à distância a gente vai vencer esse vírus. A JM Bio Soluções Ambientais agradece a atenção de vocês até aqui e a gente espera vocês no próximo vídeo. Obrigada!